Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre sockets e programação em rede. E a motivação principal foi justamente a ideia da gente já estar trabalhando com serviços de rede, né? Ter implementado algumas soluções com serviços como HTTP, o próprio DNS, né, que a gente configurou nos servidores. Então, esses ambientes são muito interessantes para a gente aprender a administração de sistemas e redes, mas por baixo, né, como essas coisas são implementadas. Eu tinha comentado desde o início da nossa experiência aí para a gente investigar a parte de sockets, né? Então, todo serviço de rede, ele no fim das contas é implementado usando isso que a gente está chamando de socket, né? Que no inglês significa plug, né? A ideia da gente conectar uma coisa com outra, né? Encaixar ou conectar. Então, quando a gente pensa em programar para redes, né, ou fazer programação em redes, é basicamente trabalhar com sockets, né? E o bacana é que praticamente toda linguagem hoje já está voltada à programação com sockets, ok? Então, a ideia de sockets não é nova, né, também, para vocês verem, eu sempre busco puxar da história porque a gente vê muita coisa recente, né, mas que a origem é muito antiga, né? Incluindo containers, máquinas virtuais, etc., como eu falei em outro vídeo. Então, essa ideia de sockets ela surgiu lá nos anos 80, ainda não tinha nem praticamente a noção de redes, né, numa maturação, num nível de maturação como a gente tem hoje, né? Então, ainda estava uma coisa muito em desenvolvimento e a ideia no início foi prover comunicação entre processos, né? Seja numa mesma máquina ou seja em máquinas distintas por uma rede, né? Na época isso não era possível e justamente começaram a pesquisar formas de fazer isso, ok? Então o que é sockets, né? Então é basicamente pensando em processos que vão se comunicar numa rede, né? Se a gente olhar para os processos, tipicamente a abstração de socket ela está ligada ao nível de transporte, certo? Ou seja, a gente vai escrever aplicações em rede, né, que funcionam em rede, implementando mecanismos de socket, mas que está ligado ao nível de transporte, ou seja, a gente está lá no topo da pilha, certo? Aqui a gente tem toda uma abstração das camadas de baixo, né? De propósito, né? Justamente para a gente não exigir que um desenvolvedor precise conhecer intimamente sobre roteamento ou sobre nível de enlace ou qualquer outra coisa que é muito pertinente a, a um especialista, alguém que vai trabalhar diretamente com redes. Então, pessoal, a parte de sockets ela tem essa característica de permitir que a gente crie, né, um mecanismo de comunicação entre processos, né, tipicamente numa arquitetura cliente-servidor, né? Então, basicamente, o socket de um lado e do outro que vai se comunicar por um meio de comunicação, tipicamente uma rede local ou a própria internet, né? Qualquer rede que suporte IP. Então, uma outra coisa importante, né, que a gente olha é quando a gente vê como é que o processo acontece, né, de comunicação. Sempre, né, dentro de uma rede IP, a gente vai ter esse padrão aqui, ó. Um host de origem, um host de destino, isso a gente já conhece bem, mas uma porta de origem e uma porta de destino, né? Então, tipicamente, num modelo cliente-servidor, a gente tem um processo rodando, né, basicamente lá em loop infinito, e tem clientes que conectam constantemente nesse processo, né? Por exemplo, o servidor web, a gente está aqui, eu estou no navegador, está o servidor aqui do MindMaster rodando. Aí, qualquer momento que eu tente conectar, ele vai estabelecer essa conexão e gerar para ele uma porta aleatória, né? Isso, na verdade, quem vai gerar é um navegador. Se existe um servidor web, existe um cliente web, né? O cliente web seria o meu navegador aqui. Então, esse processo, né, que está conectado aqui a um processo cliente que está conectado a um servidor, ele recebe uma porta aleatória, embora o processo servidor tipicamente tenha uma porta padrão, né, como a 80, como a 443. Ok. E dá para a gente ver isso, né? Quando a gente olha para o netstat, né? Isso aqui foi um screenshot, mas eu posso tirar aqui junto. Ó. Isso aqui são só alguns exemplos. Ó. Meu endereço de origem, a porta de origem, endereço de destino, porta de destino, né?
Isso aqui possivelmente é qualquer aba minha do navegador que está aberta, né? Eu tenho várias abas abertas e, portanto, cada uma delas fecha uma conexão, né? Só que lembra esse detalhe aqui, ó. Qualquer conexão no nível de transporte ele vai utilizar dois protocolos, né? O TCP ou o UDP, né? Tipicamente. Então, o mecanismo de estabelecimento de conexão ele está atrelado, né, ao TCP, né, que é um protocolo orientado à conexão, né, enquanto que o UDP ele não estabelece uma conexão, né, não existe uma noção de estabelecer conexões. Então, basicamente o que a gente vai olhar aqui no NetStat são conexões estabelecidas, né, utilizando no nível de transporte o protocolo TCP, okay? Mas que há essa tuplazinha de IP porta, né, IP porta, ela é basicamente padrão quando a gente pensa em conexão por sockets, ok? Isso falando do nível de transporte. Okay? Então, se eu for olhar aqui, ó, possivelmente eu ainda vou conseguir extrair isso, ó, extrair essa mesma informação. Se eu vim aqui, ó, netstat -nat, aqui eu tenho, né? Meu IP ainda é o mesmo, desde que eu tirei aquele screenshot. Só que as portas variam. Isso aqui é aleatório, aleatório, aleatório. Cada conexão que é estabelecida, as portas que são padrões, ó, 443, 80, 443, 22, né, SH. Então tudo isso aqui que a gente vai estabelecendo vai ficando registrado enquanto a conexão está ativa, né, como algo, como se fosse um circuitozinho virtual, né, como eu vou comentar com vocês. Então essa é a ideia básica, certo, do socket, né, e como é que ele funciona, né? Então a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né? Basicamente os sockets eles tomam forma, né? Como é que eles existem, né? Como é que o conceito é implementado? Ele vai ter uma API disponível em qualquer linguagem de programação, né? Então desde JavaScript, né, com Node até Python, C, Java, tá? Qualquer linguagem que você esteja confortável vai ter uma API com sockets, tá? E essa API vai fornecer o quê? Uma abstração dos detalhes, tá? Então a premissa inicial continua válida, né? Ou seja, a conexão física e lógica entre os nós, ela deve ser abstraída para o desenvolvedor, né? Vai atuar sempre com um protocolo no nível de transporte, a não ser que seja do tipo RAW, né? RAW sockets é possível você atuar no nível mais básico, que é o de enlace, por exemplo, né? Ignorando as camadas acima. Então, a noção de endereço lógico, porta e tal, se você fizer sockets do tipo RAW, isso aí não vai ser necessariamente verdade, tá? Mas isso aqui geralmente existe para fins específicos, né? Geralmente algum tipo de auditoria de rede, ou você quer fazer alguma ferramenta de análise de tráfego e por aí vai. Tá? Mas isso aqui é interessante a tal ponto que eu vou dedicar uma parte aí da apresentação para falar um pouco sobre isso, tá? Então, o que é o poder do conceito de sockets, né? A gente implica em ter neutralidade, né? Sistema operacional ou linguagem de programação é indiferente, tanto faz. Se você está usando sockets, né, e portanto protocolos como TCP e UDP, que também são padrões mundiais, qualquer aplicação escrita com eles vai funcionar, independente se você escreveu no Windows, no Linux, no macOS, no Android, que seja, né? Então isso deixa a ideia, né, o conceito muito poderoso para a gente criar, né, para fazer como um mecanismo de inovação, que inclusive é o propósito da camada de aplicação, sempre foi, né? Nível de aplicação no modelo TCP/IP, a ideia é você não especificar nada porque isso vai ser gerado, né, pela criatividade humana. Qualquer inovação que acontece vai vir do nível de aplicação. Essa foi a ideia desde o início da concepção da internet, né, da pilha TCP/IP. Então a gente tem basicamente, né, 4 tipos de sockets, se for olhar. Os sockets do Unix, né, que era o ancião, o antigão dos sistemas onde surgiu essa ideia toda. Então ele só foi desenvolvido e ainda existe, inclusive, tá, para comunicação entre processos, né, no mesmo host. E a gente já usou, né? Quem configurou lá o Nginx, por exemplo, com PHP FPM, por exemplo, já fez essa experiência. A gente percebe que existe, né? Eu até separei aqui uma telinha para ver, para ver isso, né? Eu estou aqui num outro servidor meu e a gente tem aqui, ó,
esse parâmetro aqui que a gente passa, né, do FastCGI, ele está dizendo o quê? Que o Nginx conecta diretamente via socket, né, socket Unix local, com o FPM do PHP, né, que é um servidorzinho que o PHP fornece para repassar as requisições de script para eles. Então isso aqui é Unix Sockets, né? Justamente uma comunicação entre processos localmente. Então um conceito muito simples, né, e muito útil na implementação de soluções. Do ponto de vista de linguagem de programação, e aqui, né, para fins do vídeo eu vou utilizar muito Python, tá? É uma linguagem que eu gosto e fico confortável, eu acho que o nível dela é muito adequado quando a gente está aprendendo alguma coisa. Então a gente especifica essa flagzinha, né, socket.funix. Então essa ideia dos sockets Unix foi o precursor dos sockets de rede, né, como a gente já conhece aqui. Então quais são os que sobram, né, de opções? A gente tem os sockets UDP, né, que basicamente, né, pelo próprio protocolo UDP, ele é um socket de datagrama, ou seja, envia datagramas sem confirmação, né, suporta o envio de broadcast e multicast, ou seja, a gente consegue fazer uma conexão de 1 para N, né, ou de 1 para muitos, usando o UDP. Obviamente não provê confiabilidade, tá? A partir do momento que você não tem, né, orientação à conexão, é um protocolo sem conexão e, portanto, sem confirmação, né, ele não vai prover nem confiabilidade nem ordenação de pacotes, né? No entanto, ele vai ser muito leve e muito rápido. Então isso vai ajudar a gente a adequar a solução da gente para esse requisito, né? Então a escolha de protocolo sempre vai ser em cima do que você quer fazer, né? Você tem que ter em mente o requisito e qual é o protocolo que vai atender aquele requisito. Então não é porque não provê confiabilidade ou não provê ordenação que é ruim, né? Na verdade depende do que a gente quer alcançar com a nossa aplicação, tá? No Python a gente utiliza o socket.fnet para definir, né? E depois a gente define como sendo, para definir que é um socket de rede, tá? E depois para definir que é o tipo de socket UDP é o socket underline diagram, né? Datagram, ok? Então basicamente para o UDP é isso, é essa a ideia inicial. Para TCP é um pouco mais complexo, né? Por quê? Porque o TCP ele quer prover isso aqui, né? Ele quer prover uma abstração de circuito virtual, ou seja, no TCP a gente quer confiabilidade, quer confirmação dos dados, né? Quer realmente um protocolo que garante que os dados sairão, né, do fim de uma ponta, né? Ele é fim a fim justamente por isso. Ele vai de uma ponta até a outra íntegro, né? Os dados vão ter integridade se eles saírem de um lado até o outro, né? E se não tiver, ele vai ter que avisar que não deu, que deu erro, deu algum problema no meio do caminho, né? Então, o TCP ele estabelece essa ideia de Three-Way Handshake, que é basicamente, né, sinalizações de um processo de comunicação. Então, primeiro a sinalização é estabelecimento da conexão, né, que basicamente ele usa uma flagzinha chamada SYN, né, SYN para sinalizar, né, dar um sinal de que quer estabelecer uma conexão. A máquina, né, por exemplo, aqui seria um cliente conectando com o servidor, né? O servidor responde com uma sinalização mais o ACK de Acknowledgement, né? Então o Acknowledgement, que é o reconhecimento de que chegou esse pedido, e o cliente responde dizendo que ele recebeu esse reconhecimento do servidor. Então a partir daí a conexão é estabelecida e existe troca de dados. Então como é que a gente faz confirmação dos dados? Pela sinalização das flags, né? Se é mandado um dado e esse dado chegou, o servidor vai e confirma que esses dados chegaram, né? Então os dados vão sendo enviados e repassados entre as pontas e existe sempre a confirmação que esses dados chegaram. Se não chegar uma confirmação no pedaço de dado, aí ele vai tomar providência, por exemplo, para reenviar esses dados novamente, para poder sempre garantir que tudo chegue e tudo no final até seja ordenado, inclusive, né? E quando a conexão vai finalizar, né, ele tem uma flag específica que chama FIN, né? Então o FIN também é reconhecido, né? Tem que ser tudo confirmado, né? E aí a conexão finalmente termina a partir do momento que os dois se sinalizam que essa conexão já foi, né? Já não tem mais necessidade, já concluiu. Okay? Então isso aí é conceitualmente, né, simples, mas por baixo tem vários algoritmos aí bem complexos, né, que fogem do escopo dessa apresentação, mas eu puxei aqui mais para a gente ter uma ideia, né, do que a gente quer alcançar quando a gente pensa em sockets TCP. Então um detalhe específico do TCP é que ele funciona somente em unicast, né? Ele não tem a função de broadcast por uma razão, né? Cada
cada conexão que a gente estabelece com o TCP é fim a fim, ou seja, é de uma ponta até outra, né? É de um processo até um outro processo, né? E a gente fornece um canal de comunicação full duplex, ou seja, você envia e recebe dados ao mesmo tempo, né? E o interessante é esse fluxo, né? Essa lógica que acontece numa conexão que é refletida pela API de sockets, né? Qualquer que seja ela. Então, por exemplo, você tem um servidor de um lado, né? Você tem uma classe, né? Que você instancia, cria um objeto socket, você tem um método bind que vai atrelar aquele socket a uma determinada porta. Você vai começar a escutar as conexões, né? E aceitar quem fizer o pedido de conexão. O cliente ele instancia um socket também e faz uma conexão. Se o servidor está aqui, né, escutando e esperando aceitar conexões, quando o cliente fizer um connect, né, ele vai exatamente fazer o three-way handshake. Né? Vai acontecer a negociação por baixo, né, isso a gente consegue olhar no analisador do tráfego. E a partir do momento que existe, né, o envio e recebimento dos dados, né, tanto pelo servidor quanto o cliente, vai ficar aqui nesse contexto onde a conexão está estabelecida, os dados estão sendo trocados e existe sempre a confirmação, o acknowledgement aqui. Né? Então isso aqui é a parte onde existe a troca dos dados entre o cliente e o servidor. Quando existe a finalização disso, não tem mais sentido, né? Ou terminou, ou deu algum erro, a conexão vai ser fechada. Né? Então o cliente vai sinalizar isso, mandando uma mensagem de fechamento e a conexão vai ser finalizada no servidor também. Detalhe é que isso aqui, né, do ponto de vista do servidor, é um loop infinito. Né? Ele vai ficar sempre escutando uma possível conexão que venha dos clientes. Tá? Então esse modelo também é muito simples e para lá de poderoso. Né? Quando a gente olhar na API, a API sinaliza que é um socket de rede, né, do tipo de socket, né, a família do socket é a FNet, e o sock stream. Né? Stream que quer dizer fluxo de dados. Né? Então o raw sockets, né, para fechar, ele é diferente de quê? Olha só como é um pouco diferente. Né? Se a gente estava aqui, né, no nível de transporte, né, entre transporte e aplicação aqui para prover uma interface de socket, né, olha o que é que o raw socket faz. Ele vem lá do nível mais baixo e permite que você implemente algo, né, até mesmo reimplemente uma pilha, porque você está trabalhando dentro de um nível muito baixo aqui, né, da pilha. Então você consegue manipular pacotes de uma maneira muito mais crua, né? Por isso que o nome é Raw Sockets, crua literalmente na unha, do que com o DP e TCP. Né? O DP e TCP, o intuito não é esse, é prover justamente a abstração desse tipo de ferramenta de programação, né? de mecanismo de implementação. Então, enquanto as interfaces de sockets, né, ela vem do nível lá em cima, o Raw Sockets, né, ele está muito ligado ao nível de enlace, né, um nível lá embaixo, onde a gente pode criar frames, por exemplo, diretamente. Pode criar até outros pacotes aqui de baixo nível, né, como ARP, CMP, etc. São auxiliares aqui do IP. Tá? A gente pode criar várias coisas com isso aqui, mas tipicamente o Raw Sockets é utilizado para fazer algum tipo de ferramenta de monitoramento, segurança da informação, etc. Okay? Então é um tipo de socket, né, que existe, que é mais de baixo nível, mas que pode ser suas aplicações, só que o suporte dele é mais restrito. Né? Alguns sistemas operacionais nem suportam mais Raw Sockets, como o Windows, por exemplo. Né? Mas o Linux suporta e a gente vai poder ver alguns exemplos. Tá? Então ele vai permitir, né, se você desejar criar uma pilha própria, digamos, ou fazer algumas experiências de mais profundidade do ponto de vista de programação em rede, tá bem? E aí a gente vai, né, olhar exemplo de código com Raw Sockets, exemplo de código com clientes e servidores com o DP. E aí eu preparei até um lab do Netkit para a gente fazer isso junto com os códigos, ok? Mas aí isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Em sequência, para a nossa interação aqui não ficar tão longa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Parte 2 aí. Um abraço.